Agradeço, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, semana passada, a revista The Economist apresentou uma definição lapidar da conjuntura econômica brasileira. Afirmou: estamos no fundo do buraco e o governo continua cavando. Como todos sabemos, o país encontra-se em um quadro lastimável. Entramos oficialmente em recessão. No segundo trimestre deste ano, nossa economia retraiu-se em 1,9% ante o período anterior, segundo o IBGE. É o segundo trimestre consecutivo em que registramos o encolhimento do PIB. A retração não tem poupado nenhum setor produtivo, nem mesmo o agropecuário, que se destaca pelo dinamismo. Muitos analistas estão revisando suas estimativas para pior. As perspectivas são de que a economia encolha entre 2% e 3% em 2015, segundo edição recente do jornal O Globo. Como se não bastasse, temos outro problema tão grave quanto esse. A inflação tem atingido níveis perigosamente altos. Em julho, o IPCA chegou a 9,56% nos últimos 12 meses. É o maior nível desde novembro de 2013, 14 anos atrás. Em 2015, esse índice chegou a 6,8% nos 7 primeiros meses, mas mal passamos da metade do ano, já havíamos estourado o teto da meta do Banco Central para o ano, que era de 6,5%. E ainda mais, a taxa de desemprego tem subido vertiginosamente. Em julho, o IBGE registrou uma taxa de 7,5% da população economicamente ativa. É o maior índice para o mês de julho desde 2009. Apenas para comparar, o desemprego em julho do ano passado estava em 4,9%, o que significa que, em um ano, o número de pessoas procurando emprego aumentou em mais de 50%. Esse problema triplo, queda da atividade econômica, alta nos preços e o aumento do desemprego, pode provocar, como já está provocando, imenso dano à sociedade brasileira, sobretudo à classe trabalhadora. A continuarmos assim, o progresso social dos anos recentes pode dar lugar a um amargo retrocesso. Apesar de todos esses problemas, o governo federal flerta com o desastre. A divulgação de uma peça orçamentária com déficit de 30 bilhões de reais é mais um incidente da tragédia que tem sido a condução da economia brasileira. A projeção de um déficit da ordem de menos 0,5% do PIB foi muito mal recebida pelos mercados, já que a anterior era de um superávit de 0,7% do PIB. Embora o número represente corretamente uma situação mais próxima da realidade, a perspectiva de que agora teremos uma nova meta mantém o clima de desconfiança e, com isso, impede a recuperação da credibilidade política e econômica do governo. É por isso e por outros motivos que o governo precisa colocar os juros lá em cima. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano, uma das maiores taxas de juros do mundo, inferior apenas à de países em calamidade, guerra ou crise profunda, como Haiti, Ucrânia, Venezuela. E os juros altos, como todos sabem, tornam mais ainda difícil o país recuperar-se da recessão. Além disso,
O déficit ameaça reverter algum dos principais avanços que temos feito em favor da solidez de nossa economia. O alerta vermelho é soado pelo dólar, que bate recordes históricos. Desde a semana passada, a moeda norte-americana vem oscilando no patamar de 3,8 e agora já chegou a mais de 3,9. Não se via dólar tão caro no Brasil desde 2002. Os níveis atuais refletem a falta de confiança do investidor na nossa economia. Hoje, um dia após a agência Standard e por se retirar o grau de investimento do Brasil, então o dólar atingiu níveis estratosféricos. Nesse contexto, já não é surpresa para ninguém a perda do grau de investimento, que com tanto esforço nós conquistamos. Com o rebaixamento da nota do Brasil por uma das principais agências internacionais de risco. Essa notícia, infelizmente, deve levar mais investidores a retirarem o dinheiro do país. O risco de uma nova fuga de capital cria uma nova pressão sobre o câmbio e os juros. No médio e longo prazo, isso significa mais desemprego, mais dificuldade para sairmos da recessão e para retomarmos o crescimento. É uma pena que o Brasil perca seu grau de investimento, quando mais precisava reforçar a confiança dos investidores estrangeiros na economia do país. Agora, para aguentar o tranco, fica mais difícil. Essas agências de avaliação sabem que a divulgação negativa da performance econômica de qualquer país afunda ainda mais a perspectiva de recuperação. Eu faço uma pergunta, muito embora a verdade não possa ser escamoteada. A quem interessa escancarar a quebradeira do Brasil, justo a maior economia latino-americana? É uma pergunta que deixo aqui no ar, para uma reflexão. A condução da economia brasileira, temos que reconhecer. Senador Valadares, nos últimos anos, por favor. Teve lá suas peripécias, e elas foram muitas. É comunicação Senador, inadiável, mas... Se Vossa Excelência permitir, presidente, faremos essa concessão ao nobre senador Donizete, que é um estudioso dos problemas sociais e econômicos do Brasil, e tem a sua opinião a dar, não só sobre o meu discurso, mas sobre a economia nacional. Obrigado, senador Valadares. Sobre a economia, muito pouco, mas o senhor fez uma pergunta, eu me senti provocado a responder. Né? A quem interessava o afastamento do Getúlio Vargas? A quem interessava derrubar Jean Goulart? Ao Brasil, não. Ao povo brasileiro, não. A quem interessava que fosse rebaixada a nota da Petrobras há algum tempo atrás, que em seguida a Petrobras reagiu, né, as ações voltaram a ser valorizadas. E nessa questão do mercado internacional do petróleo, o rebaixamento da nota, dos investimentos, de todas as maiores petroleiras do mundo, é muito maior do que o da Petrobras. E a sua pergunta hoje, quem interessa o rebaixamento da nota do Brasil? Eu fico com um pouco do que disse ontem o senador Requião. Isso é chantagem. Nós estamos enfrentando um ciclo de crise extensa no mundo, que começou em 2008, que foi combatida e segurada no Brasil por 6 anos, e nós estamos no 7º ano do aprofundamento da crise internacional. Interessa que o Brasil vá mal? Interessa dizer que o Brasil está quebrado? O Brasil não está quebrado. O Brasil precisa fazer ajuste da crise, mas não está quebrado. O país tem uma economia
e potenciais e mecanismos a ser adotados que vai produzir, reagir e voltar a desenvolver com sustentabilidade. Mas interessa o enfraquecimento da integração latino-americana a quem? Porque enfraquecer o Brasil enfraquece a integração latino-americana e certamente daqui a pouco vai aparecer alguns defendendo a volta da ALCA. A quem interessa o enfraquecimento do Brasil nessa construção do G20, na construção dos BRICS? Certamente não interessa aos brasileiros, não interessa ao país, mas interessa a setores do capital internacional e países específicos. Então, a minha resposta para isso é que não interessa ao Brasil, e eu não sou dos que acredito na crise como um fim, mas acredito na crise como um meio para promover novas transformações, encontrar novos caminhos e levar o país a um novo ciclo de desenvolvimento com inclusão social, como foi o dos últimos 12 anos. Obrigado, senador Valadares. Incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu discurso para a continuidade dessa reflexão que submeti com a pergunta que fiz: a quem interessa a divulgação de índices negativos contra o Brasil. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir continuar o meu discurso, agradeceria. Tivemos um período de bonança no governo Lula. 10 e estou segurando mais 2 agora. Tá. Qual é o nosso problema? Eu vou lhe dar o tempo. É que nós temos uma sessão especial às 15 horas. Mas eu vou assegurar seu tempo como havia combinado. Agradeço a Vossa Excelência. Tivemos um período de bonança no governo Lula e no primeiro mandato de Dilma. Os preços das commodities estavam altos e o crédito externo abundante, dinheiro em caixa, economia em crescimento. Uma conjuntura adequada para o governo federal empreender as reformas estruturantes de que o Brasil tanto precisa. Reformas para racionalizar a máquina pública, para reduzir os gastos governamentais, para criar as condições de um ciclo sustentável de crescimento e competitividade. Mas Lula e Dilma, premidos por escândalos de corrupção e por conjunturas eleitorais, evitaram as reformas. Em seu lugar, priorizaram políticas expansionistas, insustentáveis, sem uma estratégia de compensação ou de equilíbrio no longo prazo. Aumento de gastos públicos, isenções tributárias, ampla oferta de crédito subsidiado, congelamento de preços administrados. Era a chamada nova matriz econômica do ministro Guido Mantega. É claro que reconhecemos que nem só de erros se fez a nova matriz econômica. Consideramos que algumas das medidas implementadas foram de fato necessárias para estancar os efeitos da crise internacional e melhorar a renda da população, sobretudo entre as camadas mais pobres. Um exemplo é o aumento do salário mínimo real, que manteve o poder de compra dos trabalhadores quando as expectativas para a economia já se deterioravam. Isso foi essencial para a emergência e o crescimento da nova classe média, a classe C, tão celebrada como nova força econômica. Não se nega que algumas medidas anticíclicas adotadas pelo Executivo logo após a crise financeira global de 2008 tenham sido bem-sucedidas. Ocorre que o governo errou ao acreditar que poderia mantê-las indefinidamente, sem promover um realinhamento dessas medidas para evitar a crise fiscal que estamos passando. Nesse período é verdade que a economia se expandiu, mas foi uma expansão dependente, desacompanhada do necessário aumento da produtividade, que murcharia tão logo a fase de bonança terminasse. E assim foi. A China está desacelerando, os preços das commodities caíram e o impulso à economia brasileira arrefeceu. Mas o Estado continuou grande e gastador, continuou expandindo o crédito do BNDES, continuou promovendo desonerações sem razão ou consequência, continuou com quase 40 ministérios.
Uma interessante reportagem vinculada no site da Folha de São Paulo ilustra bem os excessos cometidos pelo governo. Citando dados de técnicos da Receita Federal, a reportagem conclui que só por causa da desoneração ou das desonerações, o Caixa do Tesouro renunciou a 458 bilhões até 2018. 458 bilhões de renúncia fiscal até 2018. Isso equivale a 17 vezes o valor destinado em 2015 ao Bolsa Família, a principal política social do governo. O resultado desses desvarios, todos nós conhecemos, um endividamento alarmante que ameaça solapar os fundamentos da nossa economia, erigidos a tão duras penas. A relação dívida-PIB, após uma longa trajetória de queda, voltou a crescer. O Ministério do Planejamento aumentou a estimativa da dívida bruta para este ano, que de 64,7% do PIB passa a 65,5%. Em 2016, teremos uma dívida bruta de 68,4% do PIB e em 2017, 68,8%. Ainda estamos longe de nos tornarmos uma Grécia, mas é preciso que trabalhemos intensamente para que o fantasma do endividamento não volte a nos assombrar. Agora, para tentar sair da crise, o governo se desespera. Erra, hesita, bate cabeça, revê desonerações, tenta retomar a CPMF e aumentar impostos, manda um orçamento com um déficit monumental de mais de 30 bilhões. O ajuste fiscal é feito de forma atabalhoada, a toque de caixa. O governo conduz esse processo de ajuste anunciando uma surpresa. Ou seria um susto a cada semana. Não consegue gerar previsibilidade e equalizar as expectativas. Joga o país em uma travessia na qual não vemos quão longe estamos do fim do túnel. Com essa forma de agir, o governo terá grandes problemas para reaver a confiança do investidor. Numa conjuntura de recessão, inflação, desemprego, crise de governabilidade, a condução da economia fica especialmente complicada. Precisamos, acima de tudo, de coordenação institucional para abordar os problemas de que o nosso país tem padecido. A própria presidenta Dilma admitiu recentemente que erros foram cometidos. Segundo a presidenta, abro aspas, errei em ter demorado tanto para perceber que a situação era mais grave do que imaginávamos. Talvez tivéssemos que ter começado a fazer uma inflexão antes, disse ela. Agora, nós temos que corrigir esses erros para que possamos construir saídas para a recuperação dos investimentos, a promoção do emprego e da renda e a reconquista da confiança dos investidores. Assim, poderemos evitar mais uma década perdida na economia. Segundo a clássica metáfora, temos que trocar a roda do carro com ele em movimento. Para piorar, agora com o movimento em marcha ré. Com a palavra, os condutores da economia brasileira para apontarem saídas rápidas e coerentes. Eu gostaria, portanto, de destacar a importância da Agenda Brasil, o conjunto de propostas elaboradas pelo Senado Federal. Trata-se de uma iniciativa de valor estratégico, uma grande oportunidade para contribuirmos para a superação dessa crise, para que ela não volte nunca mais. O que é que nós podemos fazer com a Agenda Brasil? Nós aqui podemos ajudar o Poder Executivo, avançando propostas de ajuste que mantenham as políticas sociais. Podemos racionalizar a máquina pública, podemos simplificar os procedimentos de abertura de negócios, diminuindo a burocracia, podemos alterar a estrutura dos nossos impostos, fazendo um eventual aumento na carga tributária e incidir sobre os mais ricos.
Só o que não podemos fazer é penalizar os mais pobres, fazer com que os trabalhadores paguem a conta. Não podemos fazer retroceder direitos históricos, como os que constam da CLT, tão importantes para os desfavorecidos do Brasil na crise atual. O ajuste fiscal precisa ser ponderado, preciso e, ao mesmo tempo, equilibrado. Ele deve poupar os ganhos sociais conquistados nos últimos anos pelo país. As políticas sociais precisam ser preservadas. Não importa quão fundo seja o buraco, dependemos apenas de nós mesmos para sairmos dele, para voltarmos à superfície. E precisamos fazê-lo dentro da normalidade institucional. Como mulheres e homens de Estado, devemos trabalhar dia e noite para fazer das nossas instituições democráticas a escada da nossa subida e não do nosso retrocesso. O governo federal errou, deve assumir os seus erros, deve ainda proceder com humildade para com o poder legislativo, sem escamotear ou transferir suas responsabilidades. E o poder legislativo deve ajudar, promovendo uma agenda construtiva, cooperativa, que leve em consideração tão somente os interesses do país e de seus habitantes mais necessitados, dentro de um ambiente de respeito à democracia e às nossas instituições. Temos, enfim, muito trabalho à frente na recuperação econômica do nosso país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem, senador Valadares.